Essa é mais uma videoaula da nossa série de videoaulas sobre cinética química. Hoje é dia 26 de 2 de 2017, 19 horas e 51 minutos, enquanto muita gente está lá no carnaval praticando atos libidinosos e tomando cerveja, eu estou aqui gravando videoaula para vocês. O tema de hoje é lei de velocidade na forma integrada. Então, eu já apresentei para vocês a lei de velocidade na forma diferencial. Vamos lembrar um pouquinho. Então, imagine que você tem uma reação, por exemplo, A dando produtos. Então, a velocidade da reação, você pode expressá-la em termos da velocidade de consumo do reagente A, uh, ou em termos de velocidade de formação do produto P. Notem que eu coloquei o sinal de menos aqui na frente da velocidade de consumo do reagente A para garantir que a velocidade da reação resulte num número positivo. Bom, a lei de velocidade diferencial pode ser escrita dessa maneira. Por exemplo, velocidade V, que você sabe que você pode pôr em termos da velocidade de consumo do reagente A, vai ser igual a uma constante K, concentração de A elevado a um exponencial, um expoente alfa, a ordem da reação com respeito a A. Coloco o negativo aqui na frente para garantir que a velocidade da reação resulte num número positivo. Bom, o fato é que a lei de velocidade, ela relaciona velocidade com o tempo, ou melhor, com a concentração. Então, a velocidade é uma função da concentração dos reagentes. No caso aqui, você só tem um reagente. Então, lei de velocidade na sua forma diferencial expressa a relação entre a velocidade da reação e a concentração dos reagentes. Você integrando essa lei de velocidade, você vai ter a lei de velocidade na forma integrada, que é uma função, aí resulta na concentração como uma função do tempo. Nós vamos precisar de algumas integraizinhas que nós já vimos nas videoaulas anteriores, e eu vou deixar o link aí na descrição caso você não tenha assistido essas videoaulas sobre introdução básica de cálculo, mas eu vou usar essa integral de dx, integral de 1 sobre x, integral de x elevado a n na aula de hoje. Só isso. Então vamos à integração das leis de velocidade diferencial. Então imagine que você tem uma reação A dando produto. Velocidade da reação você pode colocar então em termos da velocidade de consumo do reagente A. Isso aqui você já sabe, né? Ou em termos da velocidade de formação do produto P. Assim. Se você tiver uma reação de ordem zero, ordem zero, você vai ter a lei de velocidade dessa maneira. Velocidade de consumo, que vai ser igual ao negativo da velocidade da reação, né? Vai ser igual a menos K, concentração elevado a zero. Você sabe que todo número elevado a zero é 1, então isso aqui é igual a 1, você substitui por 1, então a equação vai ficar assim, velocidade igual a menos K. K é a constante de velocidade, cada reação química tem a sua constante de velocidade. Separa as variáveis para fazer o processo de integração dessa lei de velocidade diferencial para uma reação química que segue cinética de ordem zero. Então, você vai ter isso aqui, d de A igual a menos K dt. Eu integro isso aqui desde o tempo igual a zero até o tempo t. Notem que a constante k ficou para o lado de fora do sinal de integração, pois é constante. E eu integro isso aqui desde a concentração no tempo zero até a concentração no tempo t. Integrando isso, usando a integral de dx, conforme nas videoaulas anteriores, você vai ter isso aqui, concentração de A igual a menos kT mais a concentração de A zero.
Eu pulei uma etapa algébrica bem simples aí, espero que não faça falta para vocês. Notem que essa equação integrada aqui é, na verdade, uma equação da reta. Você pode pensar assim na equação da reta, y igual a bx mais a. Então, a é o coeficiente linear, b é o coeficiente angular. Isso quer dizer que se a reação química segue uma cinética de ordem zero, você pode graficar tempo, concentração em função do tempo. Então, concentração de A em função do tempo. Tá lindo o meu gráfico aqui, né? E isso vai dar uma reta com inclinação negativa. O intercepto, ou coeficiente linear, vai ser igual à concentração inicial do seu reagente. E o coeficiente angular vai ser igual ao negativo da constante. Então, reta com inclinação negativa, por quê? Olha só esse sinalzinho de menos aqui. Joia. Então, já integramos a lei de velocidade diferencial para uma reação que segue cinética de ordem zero. Vamos, então, agora pensar numa cinética de ordem 1. Então, novamente, você tem uma reação simplesinha, A dando produto. Lei de velocidade na forma integrada, ou melhor, diferencial, por uma reação que segue cinética de ordem 1. Até vou escrever aqui, ordem 1, ou cinética de primeira ordem. Então, a lei de velocidade você pode expressar dA dt igual menos K, concentração de A elevado a 1. Separo as variáveis aqui para poder fazer o processo de integração. Então, dA sobre a concentração do reagente A igual menos K dt. Integro isso aqui de 0 a t. Integro isso aqui da concentração inicial até a concentração no tempo t. Isso aqui é integral de 1 sobre x, conforme nós vimos nas aulas de cálculo elementar. Então, o resultado fica assim, ln da concentração sobre a concentração inicial igual menos kT. Você poderia reescrever, por exemplo, a equação dessa maneira. ln da concentração no tempo t igual menos kT mais ln da concentração inicial. Isso aqui é uma reta. Ó, a equação da reta, novamente, bx, onde x é o tempo, mais a. Então, isso aqui você poderia ter os dados experimentais e colocar em um gráfico. Poderia fazer um gráfico de concentração do reagente A em função do tempo e fica alguma coisa como isso. O coeficiente linear, o intercepto, é o logaritmo da concentração inicial. O coeficiente angular, novamente igual a menos o valor da constante de velocidade. Essa expressão aqui também pode ser modificada. Você pode colocar assim, ó, concentração de A igual concentração de A no tempo zero exponencial de menos kT. E o gráfico ficaria assim, ó, concentração de A em função do tempo, um decréscimo exponencial da concentração, né? Muito bonito meu gráfico aqui, né? Vamos melhorar um pouquinho. Ok. Joia, né? Então, opa, não toca aqui, né? Só vai tocar o eixo X o infinito, mas aqui esse meu X aqui deveria estar mais retinho. Mas dá para entender, né? Depois vocês refazem isso em casa. E agora, por último, para finalizar essa videoaula, eu vou pensar numa cinética de ordem 2. Ordem 2. Novamente, você tem a reação A dando produto. Se for cinética de ordem 2, você escreve a lei de velocidade diferencial dessa maneira aqui. Velocidade igual K concentração de A ao quadrado. Acidentalmente eu coloquei o menos aqui, mas não vai fazer diferença. Para integrar isso aqui, eu separo as variáveis. Então, dA
sobre concentração de A ao quadrado igual menos K dt. Integro isso aqui desde o tempo zero até o tempo t. Integro isso aqui desde a concentração inicial até a concentração no tempo t. Então, o resultado vai ficar 1 sobre concentração de A. Ixi, agora deu um branco aqui. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vamos lá no meu apêndice matemático. Eu não deveria fazer isso aqui com vocês, né? Eu não deveria ter esse tipo de lapso, mas tudo bem, né? Ó, só para lembrar. Subindo aqui, cadê? Ó, a equação que eu vou usar é essa aqui. Imagine que você tem uma integral do tipo integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, isso aqui é igual a integral de x a menos 2 dx. Usando essa fórmula, n seria menos 2. Então, isso aqui resultaria em menos x a menos 1 mais constante. Ou menos 1 sobre x mais constante. Se você pensasse em definir um intervalo de integração, então, digamos que você quer integrar de x inicial até x final. Então, x é menos 2 dx. Então, a integral é a mesma. 1 sobre x. O negativo aqui, só que você vai ter que integrar isso dentro desse limite x1 a x2. Então, isso vai ficar, usando o sinal que está aqui por fora, 1 sobre x2 menos 1 sobre x1. Então, vai ficar 1 sobre x1 menos 1 sobre x2. Então, usando isso lá, como ficaria? Deixa eu pensar, tem o menos ali. Fica positivo aqui, fica negativo ali. Pronto, né? Acho que eu entendi. Então, fica assim. KT mais 1 sobre... Depois vocês trabalham aí a algebrazinha. Então, o gráfico... Isso aqui novamente é uma equação da reta. Y é o 1 sobre a concentração, igual a bx mais A. O A é 1 sobre a concentração inicial. Então, o gráfico ficaria assim. 1 sobre a concentração em função do tempo. Não estou vendo nenhum sinal negativo aqui, então deve ser uma reta com inclinação positiva. Depois nós checaremos isso. E o coeficiente linear está aqui, o coeficiente angular, nesse caso, vai ser o valor da própria constante de velocidade. Bom, próxima aula nós vamos aperfeiçoar o nosso entendimento, vamos introduzir o conceito de meia-vida, ou período de semidesintegração, e vamos iniciar a resolução de alguns probleminhas. Até lá!